nesse atual biênio como coordenador do programa, tá? E à disposição de vocês. Bom, em primeiro lugar, parabenizar as professoras Conceição e Cláutenes, bem como ao professor César Roberto, pela iniciativa e pelo fato de estar chegando aqui hoje, essa iniciativa. Fica aqui realmente o reconhecimento e os parabéns, bem como agradecer à FAPEMA pela oportunidade e, mais uma vez, também ressaltar o mérito das professoras e do professor em terem conseguido captar os recursos via edital. Bom, além disso, eu saúdo o público, né? Bom dia, gente, sejam todos bem-vindos, tá? A essa ocasião. E, bom, eu acho que eu vou ser bem breve. Isso tem três dimensões que nos interessam de maneira direta. Vamos lá. A primeira dimensão, a nós do programa, a nós da universidade, a primeira dimensão ela diz respeito ao tema da moradia, especificamente ao tema da moradia relacionado ao centro histórico, especificamente a avaliação de políticas públicas de moradia. Isso é imprescindível para nós, até pela nossa vocação enquanto programa, que é voltada para estudar objetos culturais locais. Isso é uma vocação nossa, uma identidade nossa. A segunda dimensão que isso acaba nos interessando diz respeito de maneira direta às relações que a universidade ela acaba estabelecendo com os extramuros, certo? Então isso acaba estando muito próximo do que a universidade também entende por extensão. E a terceira dimensão que nos interessa aí de maneira muito direta é que, para fins da nossa avaliação, nossa sistematização de dados do programa, existe um item muito específico chamado impacto social e que ele possui um subitem chamado impacto econômico social do programa e que é esse tipo de ação, esse tipo de atividade que expressa de maneira clara e objetiva como o programa tem esses vínculos com o tema do impacto social. Então, fica de novo, por conta disso, né, os parabéns às professoras Conceição e Cláutenes, bem como ao professor César, e, mais uma vez, obrigado, tá, gente? A gente está à disposição para essas tratativas. Eu desejo um excelente evento e vou estar aqui para qualquer coisa. Obrigado. A gente que agradece aí o professor Flávio pelo apoio, né, do programa, é muito importante, e a gente espera que, depois desse evento, outras coisas, né, venham e possam contribuir, né, a gente está com muita esperança, né, em relação a isso. A professora Cláudia está aqui, ela também é professora permanente do programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade, assim como eu, né, também seja bem-vinda, professora Cláudia, e eu passo a palavra para o professor César Roberto, para que ele contextualize um pouco o programa antes da mesa redonda, né, bem-vindo, professor. Bom dia a todos e todas, professora Cláudia de Conceição, José Antônio, mais uma vez, né, o Daniel Sombra, o professor Flávio, Helena, né, todas as pessoas aqui presentes. O tema da habitação é um tema muito antigo, né? Algumas pessoas, eu lembro quando eu fiz o projeto, estava construindo o projeto de doutorado, muita gente falou, mas isso não é um tema muito antigo, já foi muito discutido, né? Só que ao mesmo tempo que é um tema muito antigo, ele é muito intrigante por ser um tema muito atual, sempre muito atual, né? E é justamente isso que nos motiva, né, a pesquisar o patrimônio cultural, focando também na questão da moradia, sobretudo a moradia das classes populares, né, que há décadas, séculos, né, sobrevivem, lutam por aquele espaço, antes mesmo de existir a ideia de direito à cidade, né, já se faziam presente no centro, e sempre resistiram, né, aos processos de espoliação urbana, e se fazem presente ainda hoje. E aí, no ano passado, aliás, 2019, né, quando iniciamos o projeto de pesquisa do Edital Cidades, aprovamos, né, o professor José Antônio está aqui, o professor Luiz Felipe Andrés, né, infelizmente não está presente por questões pessoais, tentei fazer o contato com ele, era para estar presente nesse evento, quem sabe nessa primeira mesa, porque a gente vamos tratar de políticas que ele atuou na construção, né, durante o projeto Praia Grande, depois do projeto Reviver. Durante aproximadamente 30 anos, ele esteve à frente desse programa estadual de políticas de revitalização do centro histórico, inclusive de projetos de moradia, que se tratava de um subprograma específico. E foi um projeto que nós propomos à FAPEMA, né, através da professora Conceição, construímos de forma coletiva. A professora Conceição foi a proponente, a coordenadora do projeto. O projeto foi aprovado. Eu lembro do primeiro evento, o José Antônio ainda estava
né, como secretário adjunto na CECID, apresentando ali o esboço do nosso centro, né, as ações, ainda discutindo com a academia, com a sociedade, com a comunidade. Foi um evento que aconteceu em agosto de 2019, no auditório da Fábrica Santa Amélia. A ideia desse segundo evento acontecer no auditório do Convento das Mercês, dentro do centro histórico, né, dentro do bairro do Desterro, em parceria com a comunidade, com a União de Moradores, do qual convidamos, mas por conta de algumas questões, inclusive de infraestrutura e de normas mesmo administrativas da universidade, nós não conseguimos fazer o evento de forma presencial. E como o evento o edital já está findando, o prazo de execução do projeto, optamos por esse formato, que não é o preferido, né? Queríamos estar reunidos presencialmente, mas o momento não é tão oportuno. E é o segundo seminário, e nós, ao longo desse tempo, desde o primeiro, né, nos debruçamos, né, sobre muitos programas, políticas, projetos de habitação no centro, né, que conseguimos localizar, até uma crítica, né, que a gente faz, no sentido de esses documentos serem melhor organizados, catalogados pelo poder público, né, para que possam estar disponíveis, né, aos pesquisadores de uma forma organizada, sistemática. Nós conseguimos reunir vários documentos, atualizar informações, né, dessas políticas, nos prédios que deveriam ser destinados, né, à moradia, as condições de uso, levantamento fotográfico. Depois e dentro dessas atualizações, que vão desde o subprograma de habitação, de promoção social e habitação, teve sua primeira versão em 85, até os programas recentes, né, que surgiram a partir de estudos com a Caixa, a Cooperação Francesa, do qual a Helena vai tratar daqui a pouco, na segunda fala, nós encontramos algumas realidades, né, que eu estou chamando de casos, eu trouxe só alguns, 6 ou 7 para discutir. A Nicole aqui, que está presente, né, me acompanhou bastante algumas pesquisas de campo, a Helena, nós, ao longo desse tempo, estivemos debruçados, tanto com a documentação quanto o campo, em parceria também com pessoas da própria comunidade, com o Denis, que é um dos membros mais antigos aí da União de Moradores, já foi presidente, em conversas com o próprio Luiz Cláudio, que é o atual presidente da União de Moradores, a dona Jesus, a dona Sandra. Então, são pessoas da comunidade que percorreram o bairro, aquela área do centro conosco, em momentos distintos, né, para, a partir do olhar deles também, né, nos direcionar e também nos guiar sobre o bairro, né? Nós sabemos também que existem alguns riscos, e existem algumas questões que só eles conhecem por conta de serem moradores. Apesar de nós nos fazermos presentes, né, o tempo todo, né, acompanhando o cotidiano do bairro, do centro de um modo geral, mas sempre acompanhados, né, por eles, guiados também, discutindo, construindo junto. Então, essa é a ideia de trazer, né, algumas discussões, alguns dos nossos achados, proposições, que, junto com o relatório final para a FAPEM, esperamos entregar de forma impressa. Então, essa a construção do evento se deu em função disso. E, em termos de evento, né, nós estamos fechando o debate, mas esperamos que, a partir desse evento, né, tal qual foi, né, o Seminário Habitar para Preservar, né, que foi uma iniciativa da Helena Galiza, que foi feita em 2018, maio, se não me engano, de 2018, na Faculdade de Arquitetura. A partir dali, muitas discussões, debates, a CECID entrou no processo, e aí o nosso centro, acho que ganhou forma a partir dali, né, José Antônio, você pode falar melhor depois, e muitas ações interessantes, ganhos para a comunidade, para o centro, se deram a partir dali. E espero que nessa mesa, hoje tem membros e ex-membros, né, do Poder Público Estadual, no caso da CECID, o José Antônio ainda é membro, mas de outra secretaria. À tarde vai ter uma outra mesa, né, que vai estar a Cátia Bogé, o defensor público, para tratar de algumas questões que são muito direcionadas a esses empreendimentos que conseguiram ser efetivados, mas que ainda tem muitos dilemas, problemas, conflitos, né, em fase ainda de entrega para os moradores. Projetos de moradia que, desde a década de 2000, né, foram iniciados e só agora estão praticamente encerrados, mas ainda não consolidados. Então, é isso. Essas são as duas temáticas, problemáticas que vão ser abordadas em duas mesas específicas, a da manhã e a mesa da tarde. Agora eu encerro a minha fala desse momento de abertura, professora Conceição.
Bem, então a gente vai iniciar a mesa, né? Eu convido o professor José Antônio para moderar, né? Professor da UNDB, também trabalha aí forte, né? Na questão já do patrimônio há muitos anos. Professor José Antônio, peço que o senhor se apresente, né? E puxe aí, convide os membros da mesa para iniciar a nossa manhã, né? A mesa da manhã. Seja bem-vindo e tenha o nosso agradecimento também. Muito obrigado, professora. Muito bom dia a todos. Eu queria dizer inicialmente que não são tantos anos assim, professor, mas eu acompanho, sim, as discussões, os debates, a construção de políticas sobre habitação, e não só sobre habitação, né, sobre a revitalização do centro. Já há algum tempo, eu atuava na Prefeitura de São Luís até 2015, né, fui colega de Helena nos trabalhos sobre os estudos de viabilidade, foi um grande prazer, né, construir juntos. Já atuei em diversos momentos aí com a professora Cláutenes, professor César, nos encontramos várias vezes, né, Daniel, meu amigo, meu colega lá da CECID, né, que está aí com esse desafio de dar andamento ao programa Nosso Centro. Então, eu fico muito agradecido de ser convidado para contribuir no momento de debate de um tema tão importante quanto esse. É um tema fundamental, acho que as falas dos nossos palestrantes vão deixar claro aí a gama de interesses de atores envolvidos nesse processo, né, o poder público nas suas 3 esferas, as entidades da sociedade civil, organizadas ou não, né, entidades internacionais, como a gente vai ver. Então, há uma série de olhares sobre a questão da habitação no centro, que a gente vai poder ver agora um panorama disso. Então, a próxima mesa, essa mesa foi muito bem pensada no sentido de dar um panorama das ações já realizadas, das políticas públicas já propostas e da concreta efetividade dessas políticas, né? Então, a gente vai poder ver o que avançou, o que não avançou, e mais do que analisar erros ou acertos, eu acredito que vai ser muito útil no sentido da gente entender que caminhos a gente já percorreu e que caminhos a gente ainda pode percorrer nesse processo de tentar viabilizar a habitação no centro histórico, né, ou fortalecer o uso habitacional no centro histórico. Então, a gente vai ter 3 momentos. No primeiro momento, o professor César vai apresentar o Programa Estadual de Promoção Social e Habitação, que era um subprograma do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís, né, com ações principalmente nos anos de 1985, 1993 e 2003, né? No segundo momento, a professora Helena Galiza vai trazer para a gente informações sobre os estudos de viabilidade em habitação no centro histórico, que foram desenvolvidos no âmbito do Programa de Revitalização de Sítios Históricos, isso no início dos anos 2000, né? E no terceiro momento, o arquiteto Daniel Sombra, vai nos atualizar com relação às ações, aos desafios, ao andamento do programa Nosso Centro, né, e suas possibilidades e desafios de implementação de projetos de moradia no centro histórico. Então, essa é a nossa programação. A gente vai aguardar as falas e vamos abrir para o debate no final. Então, eu vou registrar a participação do público. Quem quiser pode encaminhar suas perguntas aqui pelo chat, né? Eu vou registrar isso aí, e no final também vamos abrir para quem quiser se pronunciar e levantar questões ou fazer comentários, ok? Então, sem me estender mais, eu vou apresentar o professor César Roberto Castro Chaves Everton, né? Ele é turismólogo, né, graduado em turismo pela Universidade Federal do Maranhão, tem mestrado em cultura e sociedade, também pela UFMA,
né, e atualmente ele é doutorando de políticas públicas, né, da UFMA. Então, ele tem essa, como a professora Conceição colocou, essa dedicação ao patrimônio, às discussões relativas ao centro histórico e à moradia, particularmente, já como um tema importante aí na sua carreira profissional. Atualmente é professor assistente do curso de turismo do campus de São Bernardo, e isso é um outro aspecto importante também. A gente precisa avançar na interiorização das nossas discussões, né, dos nossos debates, trazer o pessoal também para contribuir, né? E trabalha com estudos nas áreas de cidades, patrimônio, educação patrimonial, direito à cidade, movimentos sociais em defesa do direito à moradia em centros urbanos antigos. Então, a gente vai ouvir o professor César Roberto, que vai apresentar para a gente o Programa Estadual de Promoção Social e Habitação. Tá? Professor, fique à vontade. Certo, mais uma vez, bom dia. Vou projetar aqui a tela, deixa eu ver se vai. Tela inteira. Certo. Isso. Pronto. Como o professor José Antônio apresentou, né, sou professor do curso de turismo, Campus São Bernardo, professor assistente, mestre em cultura e sociedade, onde eu estudei no mestrado a questão dos projetos de educação patrimonial, ali foi na década de 2000, né, estava muito em voga essa discussão, com projetos em andamento no centro, e eu acompanhei alguns projetos, e atualmente me debruço sobre o tema da moradia, que desde essa época era um tema recorrente, né, nas falas dos moradores, mesmo quando eu estava estudando educação patrimonial. Isso porque estava se dando uma série de estudos, uma série de políticas, né, de projetos que estão sendo entregues, né, somente agora, praticamente, né, em 2021, né, 3 empreendimentos habitacionais, que na verdade 2 prédios foram conjugados e viraram 2, e tem um ainda em fase de projeto, de regularização fundiária, né, que vai ser executado pelo IFAM. Todos esses projetos que estão sendo entregues nesse momento, né, que é alvo da discussão da tarde, né, eu estava me debruçando sobre isso exatamente quando estava estudando educação patrimonial. Foi um momento que eu me debrucei sobre o tema da moradia, e a partir de então comecei a acompanhar essas temáticas, e mesmo trabalhando na faculdade particular, e depois já ingressando na UFMA como professor através do concurso em 2015, né, continuei a acompanhar, sempre que podia, o cotidiano do bairro, os projetos, o andamento dessas obras e de outras questões mais que envolvem a área do centro, especialmente centro histórico. Esse subprograma, né, por que trazer essa versão de 85? Né? Isso aqui é a capa do programa, é uma senhora sentada na porta, fumando um charuto. Eu lembro que o Luiz Felipe, né, Andrés, nos direcionou o olhar para ir até o Solar dos Vasconcelos, né? Tem uma sala lá que está um pouco desorganizada há alguns anos, o DPHP, agora a Superintendência Estadual de Patrimônio, desorganizou bastante os documentos, muita coisa se perdeu e muita coisa está lá desorganizada. Até sugeri ao Eduardo Long que tentasse fazer uma parceria com bibliotecários para tentar organizar esse material. E aí eu, a Helena, o Denis, a Dona de Jesus, pessoas da comunidade, fomos até essas salas buscar documentos, né, encontramos esse documento, assim, com as fotos íntegras, né, fotos que, inclusive, muitas pessoas do desterro hoje nos procuram para saber onde que você encontrou essa foto. Por exemplo, essa senhora aqui, aliás, essa senhora ou é uma outra senhora, acho que é a mesma, né, que foi vó, se eu não me engano, bisavó do atual presidente da União de Moradores. Então, as pessoas até nos procuram para isso, né, para ativar a memória coletiva, a memória social, né, em função de nós termos descoberto fotos, né, de pessoas que não estão mais vivas, em grande parte, pessoas que eram crianças e estão hoje adultas se reconhecendo. Então, um levantamento fotográfico muito interessante, que, inclusive, merece um outro olhar, uma outra pesquisa. As fotos estão perfeitas, né, então, esse documento de 85, aqui a capa e a folha de rosto,
ele se trata de um termo de referência, né, do governo do Estado, né, a partir do projeto Praia Grande, de aquisição e recuperação de 46 imóveis. Isso aqui foi feito em maio de 1985, 2 meses após a posse do então presidente José Sarney. E aí o Luiz Felipe Andrés conta que eles fizeram, toda a equipe se mobilizou para fazer isso muito rapidamente, em poucos meses, 3 meses mais ou menos, para aproveitar a posse do Sarney e convencê-lo, né, de que era necessário executar um programa de habitação em favor das famílias que moravam de forma muito insalubre em grande parte desses prédios que estavam em ruína, em decadência total, completamente arruinados. Então, eles mapearam 46 prédios, em geral casarões, com mais de um andar, mas também tem prédios térreos, né, que seriam adquiridos e revitalizados pelo Estado, fizeram todo o levantamento fotográfico da parte externa, interna, tipologia arquitetônica. O levantamento é bem rico, características do telhado, uso, né, em grande parte, principalmente os que se localizam na Rua do Giz, eles intitulam como prostíbulos, e foi feito, essas informações sociais, elas foram incorporadas nesse programa a partir de uma pesquisa socioeconômica, foi feita ali começada, na verdade, iniciada em 82 e terminou ali por volta de 85, com um sociólogo, um antropólogo, na verdade, que veio da Bahia, cedido pelo IPAC, para fazer esse estudo socioeconômico junto com estudantes de serviço social da UFMA. E aí esse documento revelou o levantamento socioeconômico, a característica, né, o perfil dessas pessoas, deu visibilidade a essas pessoas pobres, empobrecidas, que habitavam de forma precária esses casarões abandonados pelos proprietários ou, em geral, entregues a locatários, sublocatários que lucravam alugando os espaços, né, geralmente térreo para uso comercial, né. No documento tem vários prédios que funcionavam, até escritório de advocacia, barbearia, bares, prostíbulos, comércio, dentre outros usos. E a partir dessa dinamicidade de usos que eles encontraram, né, diagnosticaram, na verdade, com essa pesquisa socioeconômica, todos os programas de habitação, até então, sempre defendem o uso misto, né? Secretarias, entidades, comércio, né, na parte e unidades habitacionais, em geral, apartamentos, né, nos prédios, né, de pavimento superior, tem pavimentos superiores, para as pessoas que habitam o centro, né? E é uma demanda ainda hoje da União de Moradores, dos moradores do centro, para que esses projetos sejam direcionados para os moradores que já estão na área do centro. Esse foi o termo de aquisição. Ele foi originalmente apresentado, segundo o próprio documento, em janeiro de 1980, pelo grupo de trabalho, o Projeto Praia Grande, que tinha um nome chamado Programa de Habitação para a População de Baixa Renda do Centro Histórico de São Luís. Esse documento específico aqui de 80 nós não conseguimos encontrar. Mas esse documento de 85 já faz menção a ele. Na versão de 85, o documento previu aquisição e recuperação, como eu falei, de 46 imóveis. Dentre eles, esse é o que o levantamento fotográfico nos indica, e as informações também, que praticamente todos, com exceção de 3, estavam ocupados com famílias, né, diversos núcleos familiares morando de forma insalubre. O documento teve o objetivo de beneficiar, tinha um impacto social muito forte, de 15 mil pessoas, de forma direta e indireta, porque além desses projetos de moradia, tinha as obras de promoção social, que era a construção de escolas de primeiro e segundo grau, essa nomenclatura da época, creches, postos de saúde, dentre outras ações sociais que iriam fornecer, né, a comunidade ali fixada e atraída para o centro, serviços públicos e privados, de modo geral, indispensáveis para habitar qualquer área da cidade. Então, a situação dos imóveis, como o levantamento mesmo identifica, eram edifícios de 2 a 3 pavimentos, em péssimo estado de conservação, muitas vezes sem instalações sanitárias, abrigando de 20 a 50 pessoas. As famílias ocupavam, né, ali ele fala ocupam, né, geralmente 2 cômodos sem instalações hidráulicas próprias, e os solteiros né, na verdade, algumas famílias se restringem a um único cômodo, né? O prédio é quase sempre administrado por arrendatário ou zelador, que funciona como intermediário entre o proprietário e os moradores.
e pega o primeiro, e pega do primeiro, na verdade, um valor fixo. Bastante paga, né, o primeiro, ao proprietário, bastante inferior ao que recebe dos moradores. O proprietário não tem interesse em investir na conservação do seu imóvel, o zelador também não. Os moradores só podem realizar pequenos consertos mais urgentes e provisórios. É uma lógica que permanece em grande parte a mesma. Em boa parte, estamos identificando também vários prédios ali que tem quartos de aluguel, sempre é uma pessoa que mora no espaço, às vezes é o dono do comércio que tem um térreo, que administra o prédio e repassa ao proprietário um valor. Há uma exploração, né, do comércio, da moradia, esse comércio informal. São moradias que, em geral, são cortiços, porque não tem instalações habitacionais adequadas, das instalações hidráulicas, ventilação, iluminação, água, luz, né, nada a contento. E muitos desses prédios, com o tempo, né, os administradores, os donos morreram, os filhos se afastaram, né, do empreendimento, e aí eles passaram a não pagar mais aluguel e estão lá, alguns deles há décadas, e alguns sofrendo processo judicial para serem removidos. Essas aqui são as fotos, né, que algumas delas, que eu tenho, tá com figura X, porque eu tirei aqui da página da tese, que eu estou escrevendo sobre, do interior de algumas dessas moradias, na Rua da Estrela, 535, 547, Travessa Feliz, 79, Rua do Giz 445, que hoje vai abrigar um projeto habitacional, a Rua Afonso Pena 394, Rua da Palma 549, então todas essas fotos revelavam, além da insalubridade, além dos problemas de ordem habitacional, uma aglomeração, né, de moradores. Aquele texto até lembra o texto, as descrições que o Engels faz sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, né? Famílias aglomeradas, em um único cômodo. Um ano depois, o IFAM, na época era a SFAM, né, a Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico, também elaborou Histórico e Artístico Nacional também elaborou um documento, né, um termo também de aquisição e recuperação de imóveis para obras de interesse social. Dentre os 54 projetos elaborados, 4 previam também o uso da moradia. Então, todos esses documentos nós estamos também percorrendo o campo para ver o que aconteceu com esses imóveis, a situação deles, e, curiosamente, muitos desses imóveis permanecem praticamente na mesma condição, alguns prédios foram arruinados, né? E aí esse documento ele não se concretizou por conta de impasses, né, com o BNH, que era o banco que financiava moradia, habitação na época. Existia um sistema habitacional nacional, que tinha o BNH, que era o banco, não era a Caixa ainda, que estava à frente dessa política de habitação no país. E por uma série de questões jurídicas, econômicas, de interesses, né, de outros agentes, os projetos não foram efetivados. Até porque não existia função social da propriedade, que hoje existe, mas não é respeitada, não existia direito à moradia, nossa Constituição hoje ele é absoluto, né? O direito à propriedade que ele é relativo à função social, mas na prática o que acontece é o contrário. Os moradores eles não tinham condições de financiar a moradia, a política do BNH era financiar conjuntos habitacionais, né? Então a faixa mais baixa de renda já era uma faixa alta comparada com essas pessoas que ainda hoje são pessoas pobres, em geral informais, muitos vendedores ambulantes, trabalhadores do centro, né, que moram nesses prédios. Pessoas que trabalham, vivem no centro e lutam para permanecer no centro, inclusive ocupando ou se submetendo a pagar aluguéis relativamente caros, né, para o conforto, de 300, 400, 500 reais, né, varia nesse patamar, em verdadeiros cortiços insalubres. Em 93, né, o governo do estado tenta novamente, né, emplacar esse projeto, a partir da experiência do projeto piloto, que era um prédio na Rua João Vital, no 36, que inclusive o governo do estado está reformando agora, né, através do nosso centro, no qual o prédio teve alguns episódios de incêndio, estava em risco de desmoronamento, então essas pessoas foram removidas para um outro prédio, que é o Humberto de Campos, se eu não me engano, que hoje também abriga um projeto habitacional da prefeitura, de forma provisória, eles foram removidos para lá, o prédio foi revitalizado, e depois as famílias foram trazidas de volta para o prédio. A retomada, né, a partir dessa experiência, né, que segundo os documentos, né, foi animadora para os planejadores, gestores urbanos, eles
propuseram, né, uma retomada praticamente literal desse programa de 85, os mesmos 46 imóveis, a mesma descrição, mas mesclaram algumas informações também com o documento que foi proposto pelo IPHAN, né, em 86, em abril de 86. Nós conseguimos perceber, né, textos literais, né, misturados dos dois documentos. A primeira etapa desse documento de 93, que previa as mesmas 46 intervenções, no caso 45 que já haviam feito o projeto piloto, né? Eles previram mais 15 imóveis que iriam beneficiar, né, 300 famílias num período de um ano, que era a primeira fase do projeto. Mas também por questões de ordem de financiamento, né, é muito comum nas falas do Felipe André e de outras pessoas que acompanham o projeto falar que os bancos nunca quiseram financiar, né, as tratativas vão se dando, nunca se cria uma linha de financiamento que leve em consideração o perfil desses moradores e a realidade do centro, até porque são prédios de uso misto, né, então o banco não financia, né, e o prédio é público, o prédio não é privado, então há uma série de amarras jurídicas, administrativas que sempre empacam o projeto, né, os projetos, além de outras ordens, né, de interesse econômico, relações de poder, né, do uso, né, dos recursos públicos para mega empreendimentos. Esse aqui é o projeto piloto, né, que está em fase de obras atualmente no Beco da Pacotilha, número 36, Rua João Vital. Em 2000, na década de 2000, quando a prefeitura também já estava iniciando os programas de revitalização do centro, elaborando projetos de moradia a partir de oficinas, convênios com Cooperação Francesa, governo francês, a Caixa Econômica, através do programa de revitalização de sítios históricos, que estavam tentando fazer estudos para demonstrar que é viável, do ponto de vista técnico e econômico, né, financiar imóveis também no centro, adquirir, revitalizar e financiar. Como se adquirir um terreno na periferia, como se constrói um conjunto habitacional, um bairro na periferia, como se financia também um bairro na periferia. Só que por uma série de fatores, já com a Caixa Econômica, também não se conseguiu efetivar. E aí tem a fala do Luiz Felipe aqui, que em entrevista recente, né, para o meu trabalho de doutorado, ele disse o seguinte, né, um desabafo em relação a esses 6 prédios. Um deles é um projeto especial, que é a Morada das Artes. Nós produzimos 56 unidades habitacionais em 5 sobrados, sendo que nenhum projeto é igual aos demais. Isso aí também dificulta os financiamentos, porque não são projetos padronizados. Mas isso só foi possível devido à decisão política do governo do Estado. Na época, diante das tentativas de novamente negociar com a Caixa Econômica, onde o Estado tentava doar os prédios públicos para serem transformados em moradia, a Caixa dificultava de todas as maneiras. Eu lembro um dia que o Jorge Murat chamou a equipe, né, para uma reunião e disse para esquecermos a Caixa. Ele foi categórico ao afirmar que o projeto seria feito com recursos próprios do Estado. E foram feitos 5 prédios, e mais a Morada das Artes, que foi uma ideia da dona Zelinda Lima. O projeto consistia em proporcionar moradia a artistas locais reconhecidos, mas que não tinham condições econômicas, desfavoráveis, né, à aquisição da casa própria. Então, devido a muitos impasses e discussões, e também aproveitando uma janela de oportunidade, que ele disse que a SEMAR ia construir uma grande sede, um prédio, onde é o prédio Daniel de La Roque, ali próximo a Carlos Cunha, ali já na rotatória, vai para o Coafuma, e, segundo ele, um prédio faraônico, uma grande sede, e acabou que não vingou. E aí o governo levou para lá 5 secretarias que funcionavam nesses prédios no centro, 5 ou 6 secretarias. E aí, como os prédios ficaram vazios, eles aproveitaram e propuseram para que os projetos de moradia fossem alocados lá. Só que não podia ser, já que nem ia ser financiado para a população, nem de baixa renda, nem outro tipo de população, os prédios eram públicos, eles criaram um instrumento aí que eles chamam de leasing, né, que é uma espécie de locação para funcionários públicos que moram no centro ou queiram residir no centro, próximo do seu local de trabalho, já que no centro não transitava carro em boa parte das ruas, ainda não transita, ainda hoje. E aí a ideia foi de locar, né? Dentro desses prédios, né, aí fizemos um levantamento de campo. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, só 2 minutinhos, José Antônio. Fizemos um levantamento de campo dos 46 prédios,
né, percorri bastante aí com a Nicole, está aqui assistindo, e fomos em todos os prédios, pegamos a foto anterior comparando com a foto antiga, pegamos a mesma descrição de uso, né, a venda, desabitado, comércio, né, o que nos impressiona, onde há o EMA hoje, todos esses prédios existe muita gente morando, né, a gente percebe as roupas penduradas, as pessoas nas sacadas, nas portas, né, dos prédios, né, todos esses prédios moravam muita gente, e pela própria descrição do documento, que onde era Faustina, um exemplo, uma exceção, né, de pessoas que permaneceram no prédio, essas pessoas, elas foram, né, de certa forma, elas saíram do centro, não sei, não consigo ainda identificar estudos, né, que mostrem, né, o caminho dessas pessoas. E muitos desses prédios depois foram propostos em outros documentos, né, outras políticas, algumas realidades muito parecidas com a da Jacinto Maia 103, né, então, o prédio parece idêntico, né, esse da Travessa Feliz, que hoje é muito idêntico também, embora hoje esteja mais deteriorado, né, alguns prédios em ruínas que foram recuperados e estão à venda, como o da Travessa Feliz 117, né, alguns que caíram com a fachada, como esse Rua do Juiz 405, e aí fizemos essa identificação primeiro, e aí depois, de acordo com as realidades, as pessoas que encontramos, os casos, né, pessoas morando, principalmente o foco era a moradia, aí nós estamos adentrando esses prédios, conversando e entrevistando essas famílias. Aí, por isso eu trouxe 6 casos, eu vou tentar aqui não me estender, já vai dar 20 minutos, só 2 minutos. O primeiro caso da Rua do Giz, né, esse prédio caiu, fizeram um muro na parte externa, em 2 portões, e um muro dentro também, que divide em 2 terrenos, que tem uma comunicação. Aqui era um núcleo familiar, um casal de idosos que moram no local, aí depois o filho deles construiu um outro cômodo dentro, o prédio não existe mais, e a filha também construiu, já que casou e tem uma filha que mora lá no canto, ao lado do prédio vizinho. E é um prédio que tem essa construção dentro do centro, né, dentro do espaço. Esse prédio poderia ser perfeitamente revitalizado, transformado em apartamentos que beneficiassem não apenas essas famílias que já estão aqui, mas outras famílias, né, do próprio centro. Então, o prédio caiu, os ocupantes, eles construíram, como eu falei, subdividiram o espaço interno, e o que choca, inclusive eu repassei essa demanda para a Defesa Civil, é que onde a filha digamos, da ocupante mais antiga, que hoje se considera dona, até porque o proprietário sumiu, né, nunca mais apareceu, e eles já estão aqui há mais de 20 anos, simplesmente o muro do prédio ao lado, que eu vou já mostrar outro caso, desabou. E desabou no horário de almoço, um muro de pedra grande, desabou sobre o quarto, onde ela morava, né, do lado da cama, da geladeira, onde ela morava com o marido e a filha. E aí agora ela teve que construir o cômodo do outro lado, mas dentro do mesmo terreno. Então, são casos que a gente desconhece, passa pelo centro, acha que o prédio está desabitado e sempre tem gente morando. Às vezes, por trás da ruína tem um cômodo, um quarto, uma casa construída. Tá? São vendedores ambulantes do centro, o casal. O filho trabalha no restaurante Porto Seguro. Aí, a menina que é a mãe, na verdade, que morava nesse quarto que desabou sobre ela, e graças a Deus não estava presente, porque senão teria tido uma tragédia, e aí sairia nas páginas dos jornais. Então, esse tipo de levantamento a gente também está querendo identificar, passar para a Defensoria Pública, para a União de Moradores, para o Poder Público. Tá? Esse aqui é o edifício ao lado, que está oferecendo risco. Ele está escorado na frente, mas o muro lateral dos fundos não está. E justamente foi o muro lateral de pedra que caiu sobre outro cômodo. Um prédio que está em risco de desabamento, né? Não sei como está o processo judicial, que é um proprietário. Esse prédio aqui é que oferece risco ao prédio ao lado, já foi caído, que moram 3 famílias. Aqui é um outro caso interessante, que é onde, inclusive, é onde Jesus mora. É um prédio que os moradores estão sofrendo processo de remoção já há alguns anos. A Defensoria Pública atuando fortemente e, inclusive, solicitou, né, uma nova pesquisa socioeconômica, um levantamento, e vai ingressar com uma ação, solicitando ao Estado, o Estado que eu falo é a Prefeitura e o governo do Estado ao Poder Público, de modo geral, que faça a regularização imobiliária, fundiária, até porque esse imóvel aqui estava previsto desde 85 para ser adquirido pelo Estado, depois 93, depois 2003, e ele se encontra na mesma condição ainda hoje. Só não caiu porque o governo federal, né, o IPHAN, através do Ministério Público, da notificação do Ministério Público na década de 2000, fez uma reforma, porque senão o prédio ia cair, retirou as pessoas, depois da reforma colocou as pessoas de volta, né, não tinha proprietário identificado,
Depois a proprietária aparece com um documento, e é a mesma desde 85, ela está viva ainda, não sei com quantos anos, ingressando com uma ação alegando que os moradores pagavam aluguel, que era uma relação de aluguel. E aí o juiz, como sempre, defere a favor de quem tem um documento e não de quem usa o prédio, mandou expulsar as famílias, remover. Só que a ação foi para 3 famílias, e lá moravam 14 famílias. E aí a defensoria, movimentos sociais, né, agiram fortemente, e é um caso que se arrasta ainda hoje, que parece que a partir desse documento pode ganhar um novo fim, né? Foi, segundo o defensor público, né, o Marcos Patrício, algo animador, porque, enfim, é um documento, né? O juiz só analisa documentos. Aqui a parte interna, a visita dos assistentes sociais da Defensoria Pública, eles estão produzindo um relatório, não sei se já está pronto, com entrevistaram e fotografaram, para fazer uma nova defesa desses moradores e pedir essa regularização. Uma parte do prédio já caiu, está de madeira. Esse aqui, ao centro aqui, é a visão de um quarto, né? Pessoas, ventilador, dormindo com rede, colchão no chão, né? Lá tem 2 banheiros que são coletivos, só que um deles, algumas famílias, por questões, né, de sociabilidade, fecharam o prédio e cuidam do banheiro, e esse aqui as outras pessoas usam. O prédio é muito insalubre. Nessa parte de baixo aqui, são os quartos, né, muitos deles sem ventilação. O prédio ao lado também, embora mais revitalizado, esse nós não conseguimos adentrar ainda a parte interna, as unidades habitacionais. Ele está mais reformado, pelo menos a parte externa, e também tem algumas famílias morando, segundo relatos de moradores, né, de Jesus, que são famílias que estão morando lá com a permissão do proprietário, que quer vender o prédio. E aí eu até pergunto, mas quando for vendido, se concretizada a venda, e essas famílias? Aí elas não sabem. Isso aqui é na Travessa Feliz, também constava no documento. Tem 3 famílias, né, vivendo nesse espaço, de forma muito insalubre. É um espaço que poderia ser incluído, né, assim como os outros no programa Nosso Centro, outra política pública, né. Uma situação muito análoga, muito similar, né, de 85. Aqui a Travessa Feliz é um local que eu já conhecia de nome, mas não sabia exatamente qual era o local, né? A Vacaria, que é um local que os relatos dos moradores colocam que é um cortiço, um local de intenso consumo e comercialização de drogas, fica na Travessa Feliz. Está bem mais arruinado, né, a parte interna, embora pela fachada não pareça, mas ainda assim há pessoas que consomem droga fortemente lá, segundo relatos de vários moradores. Aqui em frente ao Convento das Mercês, um prédio que é um caso de um padre italiano que comprou esse prédio, comprou o prédio ao lado, nem mora mais no Brasil, né? E que o prédio está lá, brevemente com risco de desabamento. Ainda não está escorado, mas quando começar a desabar, vão mover um processo e vão fixar pelo menos a fachada aí para não cair o prédio. É um prédio grande que habitava muita gente, no documento mostra a parte interna dele. E, segundo relatos de moradores, esse padre italiano tentou construir uma pousada, mas ele não atentou aos critérios técnicos exigidos pelo IPHAN e acabou sendo a sua obra, seu projeto sendo contestado, impedido, e aí ele, depois de um tempo, foi embora e deixou os prédios aí arruinados. Né? Esses são alguns casos que eu trouxe, né? E aí depois eu posso passar para a Cecília, a gente está terminando as atualizações. Seria interessante que o poder público pudesse, já encerrando aqui minha fala, né, adentrar esse cotidiano mais fortemente, né, como a Cecília no início, né, participou de algumas ações que deram bons frutos, né, José Antônio, que foi justamente com a ocupação Maria Aragão, que se transformou hoje, né, em um empreendimento habitacional. O desafio hoje é a manutenção, a conservação, para não acontecer o que aconteceu com da João Vital, que foi entregue aos moradores, o Estado se distanciou, não teve nenhuma gestão, e depois de muitos anos está em péssimo estado de conservação. Né? A gente não pode deixar que se transforme em cortiço, né? Sejam empreendimentos habitacionais que funcionem bem e sejam bem conservados. E o da Rua da Estrela, né, que por opção dos moradores eles preferiram apartamentos, né, no condomínio João Moraes, e o outro que em frente, que é o da Fábrica Oleama, que vai ser um projeto social, né, de um grupo de pessoas que fazem a cultura popular no bairro, né, os caras de onça.
Então, se o Estado se aproximar mais da realidade, vai identificar algumas realidades, e algumas eu acredito que são viáveis, como foram essas, né? E pode nascer bons projetos, boas ações, né? Que podem nascer e se concretizar, como foram essas, né? Eu acho que esse é o desafio, né? O poder público, e é o que nós estamos chamando a atenção nessa singela crítica, avaliação que estamos fazendo ainda, né, no nosso projeto. Então é isso, deixa eu terminar, Muito bem. demais. Muito obrigado, professor César. A gente extrapolou um pouquinho aqui o tempo, mas valeu a pena, você trouxe informações muito concretas do que está acontecendo. Na sua fala eu vi já uma série de problemas que os moradores enfrentam, né, a ameaça de desapropriação, a exploração econômica através do aluguel irregular, né, a questão do risco, a vida, as condições sanitárias, né? As pessoas não percebem, mas muitas vezes as condições de risco e as condições sanitárias em um casarão desse é muito pior até do que em uma palafita, por exemplo, né? Então, eles estão ali confinados num espaço que a qualquer momento pode cair, né? É uma situação absurda. E a gente tem, como você mostrou também, as políticas que tentam alcançar essa realidade. A questão da dificuldade de financiamento vai ser um tema também abordado pela professora Helena, agora na próxima fala. A professora Helena Rosa dos Santos Galiza é arquiteta da Universidade de Santa Úrsula, né, com especialização em gestão do patrimônio cultural integrado ao planejamento urbano, é mestre em arquitetura e urbanismo, doutor em urbanismo pelo UFRJ, né, e tem uma larga experiência em políticas públicas habitacionais, né, trabalhou no BNH, no extinto BNH, trabalhou no IFAM, né, no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, trabalhou na Caixa Econômica, então tem uma trajetória que perpassou por dentro as principais instituições responsáveis pelas políticas públicas na área de habitação e centro histórico, né? Além disso, ela também trabalhou em interface com a Prefeitura de São Luís e com outras prefeituras no Brasil, né, através de um programa de cooperação internacional entre a Caixa e a Embaixada Francesa, né, e o governo francês. É essa experiência que ela vai trazer para a gente aqui, né. Recentemente, a professora Helena atuou junto à Associação Moradia Digna nas áreas centrais, no Rio de Janeiro, né, e aí já numa assessoria técnica, né, e também aqui em São Luís, junto à Associação de Moradores do Centro Histórico, né. Então, ela tem essa visão tanto do que acontece lá fora, quanto do que está acontecendo aqui, e vai trazer para a gente, a partir da sua fala sobre o programa de revitalização de sítios históricos, né. Professora Helena, seja muito bem-vinda, né, fique à vontade. Obrigada, Zé Antônio, bom dia para você, bom dia a todos. Zé Antônio, você esqueceu só de dizer que eu sou arquiteta maranhense, com muito orgulho, aqui em São Luís. Então, esse dado de afeto me conduziu por esse tema que eu gosto tanto, o afeto à minha cidade natal, que eu fui morar no Rio criança, e tenho esse vínculo muito grande com São Luís, é afeto. Cidade e afeto, isso que eu gosto. Primeiro, eu quero agradecer a UFMA pelo convite de ter participado, né, da pesquisa, né? Motivo de muita alegria ser chamada para participar de algum trabalho ligado a São Luís, sempre me interessa muito. E agradecer ao César, à Conceição, por terem me convidado para participar dessa pesquisa. Tá? A minha apresentação está com o César, ele que vai apresentar para mim, aí recebeu o César. Desculpem, eu tive que me deslocar de manhã, porque eu estou numa pousada no centro, mas a internet estava muito ruim ali perto do desterro, né?
E também a Banda do Bom Menino, maravilha, está ensaiando de manhã no horário que eu ia apresentar. Então, realmente, eu tive que me deslocar, isso causou um certo problema de logística, né? Então, eu passei para o César a minha apresentação, tá? E é minha intenção, como o Zé Antônio falou, apresentar um pouco dessa minha experiência, né, em São Luís, principalmente quando eu coordenava a cooperação técnica entre a Caixa e o governo francês. Eu fui do BNH, como o Zé Antônio disse, passei um tempo no IFAM, trabalhando sempre, mesmo no IFAM, era a questão da habitação em centros históricos, tá? E depois incorporada à Caixa, com o término do BNH, na área de desenvolvimento urbano da Caixa, né? E esse trabalho com a cooperação francesa tem a ver com exatamente com esse trabalho da Caixa. Eu me aposentei na Caixa em 2008 e depois voltei a estudar mestrado e doutorado. Mas meus últimos 20 anos da Caixa foram diretos com esse tema de habitação no centro histórico, tá? E essa... Está difícil, César? Não, já baixei, porque eu estava na fala e tinha esquecido de baixar. Já baixei, já posso projetar a tela. Quando terminar, pode projetar, por favor. Deixa eu projetar. Desculpem, esse imprevisto me fez meio... tumultuou um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Está visualizando, Helena? Isso, está ótimo. Põe naquela tela que aparece ela inteira, você não sabe? Aquela que tira esse... Nesse programa que eu estou usando, eu estou tentando aqui. Não sai, né? A tela inteira não aparece. Tá ok. Então, vamos lá. O meu tema é Habitar para Preservar, é isso que eu considero, eu tenho repetido esse título várias vezes, porque eu acho que a habitação... Pode ir passando, César. A habitação é que realmente contribui para a preservação do imóvel, mesmo que são famílias de baixa renda, se uma telha quebrou, se uma coisa assim, as pessoas têm como ir conservando, mesmo em condições ruins, vão tentando conservar os prédios, né? Eu me guio por essa questão da habitação nos centros, que, inclusive, durante o curto período de existência do Ministério das Cidades, tinha esse tema como importante, a questão da habitação nos centros, integrando a questão de desenvolvimento urbano e de patrimônio cultural, tá? E me guio também muito por essa Carta de Lisboa, tá? Que chama a atenção da importância, ela usa o termo reabilitação urbana, e chama a atenção da importância que todos esses programas e políticas em centros promovam a melhoria na condição de vida das populações residentes, tá? São os dois pontos que eu quero chamar a atenção aqui. Pode passar, César, por favor. Um dado que sempre eu dou, que incomoda muito, né? Se tem um déficit habitacional de quase 8 milhões de moradias, que certamente isso daí já deve ser maior ainda por conta da pandemia, né? E temos 6 milhões e tantos domicílios urbanos vagos. Claro que esses domicílios não estão todos no centro. Essa lógica de dizer, então, os domicílios urbanos supririam o déficit habitacional, esses vagos? Não. Mas, nessa simples caminhada por centro de São Luís, ou do Rio, ou de São Paulo, ou de Salvador, de Recife, ou várias outras cidades, a gente encontra muitos desses imóveis vagos, tá? Com áreas, pode passar, com infraestrutura, com todas aquelas vantagens que os centros possuem, né? Além disso, se tem com esse dado, com a pandemia, que o home office fez, principalmente nas grandes cidades, no Rio, São Paulo, se tem um aumento enorme de imóveis vagos, comerciais e cooperativos, prédios inteiros nos centros, vazios, né, cujo uso comercial ou corporativo, seja qual for, acaba podendo ser transformado em uso habitacional. O Rio de Janeiro baixou uma norma recentemente, a prefeitura, em relação a isso, um programa chamado Reviver Centro, mas, lamentavelmente, a prioridade nesse programa do Rio de Janeiro é muito
muito mais os grandes agentes imobiliários do que a população em si, tá? Pode passar, por favor. Então, a gente tem políticas habitacionais nos centros antigos. Quando a gente fala em mais reabilitação e menos expansão urbana, a gente sabe que está provocando um menos impacto ambiental. Por quê? Porque as políticas habitacionais tradicionais, elas privilegiam as áreas periféricas da cidade, a expansão periférica para a construção de grandes conjuntos habitacionais, tá? Enquanto os centros são deixados de lado. Né? A nova agenda urbana, que é um documento da ONU de 2016, que eu tive a oportunidade, inclusive, de dar um curso na UNDB, que o José Antônio me convidou para dar um curso sobre nova agenda urbana, e fiquei muito feliz quando, estudando a nova agenda urbana, eu descobri, assim, um artigo desse documento muito claro que enfatiza a importância de se recuperar esses imóveis vagos em centros, ao invés de expandir as cidades, tá? Então, agora que está tendo a Conferência do Clima, que a questão climática está tão importante, é um dado sério para ser levado em conta. Política de habitação no centro não é só política de habitação, é uma integração de várias políticas, tá? De urbana, habitacional, cultural, de turismo, né? Ambiental, social, econômica. Então, é um conjunto, porque priorizar os centros com os imóveis vagos em políticas habitacionais. São todos esses aspectos que são levados em conta. Pode passar, por favor? Aqui as vantagens, né, do centro, todo mundo sabe que existe esse estoque, tem infraestrutura, tem trabalho próximo, a questão, tudo isso que eu já estou falando, né? E, então, é um desperdício se ter essa quantidade de imóveis vagos em áreas tão privilegiadas das cidades. Pode passar. Aí, assim, o meu foco aqui é da questão da política federal, tá? Que foi onde eu trabalhei durante tantos anos, quase 40 anos no governo federal. E porque o governo federal é que tem mais grana. Então, lançar políticas de habitação no centro, certamente tem os fundos financeiros, as fontes de recursos mais robustas para viabilizar programas, né? Então, desde os anos 80, em 84, o BNH se juntou ao IFAM para tentar lançar um programa de reabilitação de centros, fez um projeto piloto em Olinda, que seria a base para um programa que o BNH ia lançar quando foi extinto em 86. Então, veja quantos anos, só aqui, eu não estou nem falando do antes, tá? Estamos falando dos anos 80, são 40 anos, né, que tinha tudo para ser lançado um programa que não foi lançado, não teve, morreu o programa. O BNH foi absorvido pela Caixa, foi para lá que eu fui, e a Caixa, então, no final dos anos 90, eu, como técnica da Caixa, arquiteta que trabalhava ainda no Rio, tentamos resgatar ideias do BNH, essas ideias antigas, né? E começamos a trabalhar com a Prefeitura do Rio, em imóveis do centro do Rio, no programa Novas Alternativas, que a Prefeitura do Rio estava lançando no final dos anos 90, e, entre outras coisas, também foi feita essa cooperação técnica da Caixa com o governo francês, que tinha já focava essa coisa do déficit habitacional e dos domicílios urbanos vagos, essa relação, né? E tinha como ideia, nesse momento, lançar um programa de reabilitação de sítios históricos, tá? Que chegou a lançar, mas um programa totalmente capenga, porque os obstáculos criados pelas forças invisíveis foram tão grandes que não se conseguiu um fundo financeiro, um fundo de custeio para esse programa que foi lançado pela Caixa. Em 2003, o Ministério das Cidades também tentou lançar um programa desse tipo, tá? Paralelamente, o IFAM vinha tocando o Monumenta, mas o Monumenta foi muito dinheiro, né? Foi um empréstimo do BID para o governo, que saiu do governo
para a União, que saiu através do Ministério da Cultura e FAM, o Monumenta não tinha esse foco de estimular a habitação. Tá? Eu participei também das primeiras negociações do Monumenta com o BID e participei de várias coisas, acompanhei várias coisas no Monumenta. Mas o Monumenta não tinha tanto foco nessa questão de recuperar imóveis e transformar em moradia, não tinha isso. Tá? Mas o programa do Ministério das Cidades também não conseguiu ter um fundo próprio para utilizar nesse programa que foi criado. Então, qualquer programa de financiamento, qualquer programa que vai financiar alguma coisa, um programa público, tem que ter uma fonte de custeio, uma fonte de recursos financeiros. Se ele não tem, fica muito difícil viabilizar. Se vai usar fontes de outros programas, fica difícil, porque as características dos centros são bem peculiares, não são iguais a um terreno na periferia que vai construir tudo novo, né? Então, não se conseguiu lançar esse programa ao longo desse tempo, tá? Pode passar, por favor? Então, nessa cooperação com a Caixa, que é o meu foco aqui, a gente teve uma integração com instituições, foi a prefeitura, principalmente, que tocou, né? Trabalhamos em várias cidades do Brasil, todas essas que eu citei há pouco, e pegando o quê? A experiência dos franceses e adaptando à nossa realidade. Então, quando a gente chegava em cada cidade, o Brasil é tão grande, as características do centro de São Luís são totalmente diferentes das características do centro do Rio, né? Embora também tenha a coisa do tombamento, de ser patrimônio e tudo mais, mas são tipologias diferentes dos imóveis, né? E dentro dessa cooperação, então, a gente teve ateliê Sirchal, aqui em São Luís aconteceu um ateliê Sirchal no ano 2000, que eu conheci o Zé Antônio desde essa época, né? Depois a gente trabalhou na cooperação técnica com a França. Esse ateliê Sirchal, aqui em São Luís, gerou um documento que até hoje é atual demais, de uma abrangência, foi um trabalho de uma semana aqui, vieram... Como era essa cooperação? A França pagava os consultores e funcionários do governo francês para virem atuar junto com a gente. Ela pagava, e quem recebia, a cidade que recebia, pagava o que? A estadia, alimentação e transporte. E promovia... Então, a gente vinha em missões periódicas e ia sendo, então, orientado, cada prefeitura, como elaborar esses estudos de viabilidade de reabilitação de imóveis, pegando como eles faziam lá e adaptávamos à nossa realidade. Tá? Eram 15 a 20 imóveis que eram estudados vários aspectos de como viabilizar a recuperação desses imóveis. Tá? Eram imóveis arruinados ou não, imóveis privados ou públicos, ocupados, não ocupados, usos diversos, tá? Isso tudo, quando a gente resgatou isso, foi pensando também como na época do BNH, vamos estudar várias cidades, ver a realidade e vamos, então, lançar um programa de financiamento que atenda às necessidades de todas essas cidades, tá? Além disso, a gente fez uma pesquisa do potencial de demanda habitacional para os centros de São Luís, no caso que eu estou falando de São Luís, né? Que foi feita pela UEMA, uma pesquisa que identificava os prováveis, possíveis interessados em morar no centro. Tá? Pode passar, César, por favor? Então, dentro desse estudo, a gente dividiu, foram duas áreas divididas, e, peraí, eu acho que pulou não pulou? Não pulou. Não pulou, tá certo. Que foram divididas assim, foram duas quadras que a prefeitura denominou de quadra 18 e 19 e quadra 95. Não me perguntem por que essa numeração, que eu não sei, tá? Além disso, depois a prefeitura desenvolveu projetos mais detalhados de alguns imóveis que foram selecionados, tá? Mas esses dois estudos, até o estudo dessas quadras e também no bairro do Desterro, porque foram
essas duas quadras e o bairro do Desterro. Tinham como objetivo, estão aqui marcadas as quadras, né, ali perto da Rua dos Afogados, Rua do Sol, Rua do Ribeirão e perto da Praça Deodoro, e a parte do Desterro mais para cá, né? Então, esse estudo teve... Pode passar, César, por favor. Teve como, na época, nos vários levantamentos que foram feitos, a gente tinha mapinhas diversos com dados sobre cada imóvel. Tá? Isso aqui, a gente tinha... Eu peguei só um dos mapas, tá? E atualizei, eu e César, na semana passada, desde que eu cheguei em São Luís, no dia 26, a gente fez várias caminhadas registrando fotografias e o estado... Me interessava principalmente o estado de conservação do imóvel, né? E se estava ocupado ou vazio. Então, esse caso aqui, essa daqui, a quadra 18 e 19, a gente percebe aqui, ó, o azul quer dizer ocupado. Eu repeti as mesmas cores aqui. E botei um laranja aqui porque, na verdade, a gente não... Nossa pesquisa foi uma pesquisa mais visual, de olhar os imóveis, a gente não tinha tempo e não tinha como obter informações detalhadas sobre aquele imóvel fechado realmente estava vazio ou não. Quando tem umas ruínas, esses imóveis daqui, esses da Rua da Cruz, eles realmente são ruínas puras, tá? E se vê em relação ao mapa de 2003, como piorou a situação, né? E como se vê muita porta e janela, muita meia morada, muita morada inteira, principalmente nesse setor aqui, a gente encontra principalmente esses imóveis de pequeno porte, muitos fechados, muitos arruinados. Pode passar, César, por favor. Aqui a quadra 95, que é a outra quadra, e que se vê o seguinte, a Praça Deodoro está aqui do lado, que recebeu grandes investimentos, né? E aqui, olha, eles já eram arruinados, esses imóveis da Rua de Santaninha, e continuaram, e aumentaram as quantidades de imóveis desocupados, de imóveis arruinados. Aqui na Rua do Sol é um casario grande de várias casas de famílias abastadas, que tinham grana. Na minha época dos anos 60, que eu morava aqui, várias amigas minhas moravam aqui nesse casario, essas casas antigas aqui da Rua do Sol. A Rua do Sol é uma tristeza de ver ela inteira, como tem imóveis arruinados. No caso, são imóveis maiores, casarões, tá? Até perto do Teatro Arthur Azevedo, e nas ruazinhas transversais, como Santaninha, Pespontão, e várias outras, né, que a gente viu, fica evidente as tipologias mais de imóveis menores, né, de porta e janela, meia morada, morada inteira, não um casarão grande. Pode passar, agora vem uma série de fotos desse levantamento atualizado, né? Ao tipo dos imóveis. Vai passando, César, todos nessas duas quadras, tá? Tá um pouco assim, não deu para identificar cada um agora nesse momento, porque a gente não teve tanto tempo para isso, né? Da semana passada para cá. Tudo isso, todos esses são imóveis que podem virar moradia digna, todos. Mesmo as portas e janelas fechadas, ó, como essa porta e janela, esse exemplo de casinhas que foram reformadas, um trecho ali perto da Rua do Ribeirão. Então, a gente vê que existe essa possibilidade do governo atuar com isso, tá? Então, aí também a outra parte que a gente trabalhou foi a do desterro. O desterro, não cheguei, como era muito maior a área pesquisada, nós não chegamos a detalhar a situação de cada imóvel no mapinha atualizando, mais difícil, porque é muito grande para fazer isso. Teria que ser um trabalho muito mais completo, uma outra pesquisa. Mas, só para vocês terem noção do grau dos estudos realizados, olha só, o mapa do desterro,
Esse aqui é um levantamento que mostra... eu não estou enxergando. Grau de preservação, né? Aqui as cores diferentes, como que estava cada imóvel. Vai passando, César, por favor. Aqui, ó, devagarzinho, um pouco menos. Ó, você vai vendo, aqui é o uso, vai mudando. Tudo isso está registrado. Tá? Vai passando, por favor. Isso tudo é de 2003, tá? O estilo, enfim, detalhes vários, e as fotos dos tipos de imóveis que se viu, inclusive, eu estou vendo que o Belfort está aí, nós tivemos no imóvel, nesse aqui, que é não é, César? Acho que é esse que ele mora. E assim, é um casario de mais, vamos dizer, maiores, são casas maiores, terrenos grandes. Vai passando, César, por favor. Galpões, terrenos bem grandes, galpões, terrenos do governo federal, de vários, pode ir passando. Pode ir passando, a pesquisa a gente fez com Jesus, que é da União de Moradores, e Sandra, nos acompanharam o tempo todo, foi ótimo a gente fazer isso. Mas está aqui a Casa do Padre de novo, aliás, eu já sugeri até que a União de Moradores escreva para o Papa e peça esse imóvel. Cadê esse padre? Alguém sabe dele? Não sabe? Então tá, escreva para o Papa e diz: Papa Francisco, famílias pobres do Desterro precisam morar nesse imóvel. Ele responde todas as cartas. Eu estou avisando para as pessoas escreverem para ele. Esse o César mostrou também, né? Vai passando, César, por favor. Esse é enorme, sabe? Um imóvel desse dá para fazer 40 unidades habitacionais, 50, sabe? São muito grandes. A gente tem uma quantidade, uma possibilidade, esses daí estão fora da área estudada no Desterro, mas é aquele imóvel que o César mostrou, né? Com o terreno do lado onde moram as famílias, as 3 famílias. Pode passar. E essa ruína famosa, né, da Rua dos Giz, que é a coisa mais desoladora que existe aqui. Eu não sei como é que pode, a 6ª rua mais bonita do Brasil, aí tá todo mundo arrumando as fachadinhas e isso daí tá aí. E uma coisa que me intriga muito, assim, que os proprietários não percebem nem que existe um potencial de demanda de classe média, inclusive, para ter apartamento no centro. Eu não estou falando nem de baixa renda, estou falando esse lugar aí, esse imóvel, ele é perfeito, porque fica na rua de cima que chega carro e embaixo a Praça Faustina na frente e tudo mais. Pode passar, por favor. Então, assim, o que se vê? A pesquisa, a cooperação, a pesquisa com os estudantes foi de 2003. São 20 anos, praticamente, 2001, 2003, a 2003. Foram 2 anos de trabalho que a gente fez. Quantos estudos realizados? Quantos estudos desde os anos 80, desde a época de Luiz Felipe Andrés, que, sabe, é um guardião do centro histórico para mim. Então, a gente vê que nesses 20 anos depois, a gente teve um monte de investimentos em áreas públicas, como eu comentei, Praça Deodoro, Rua Grande, Praça João Lisboa, mas não teve uma preocupação de... E aí, as edificações que ficam nesses locais que receberam um investimento tão grande, o que acontece? Ficam lá arruinadas, aquela ali, aquela quadra do lado da Praça Deodoro, é uma tristeza olhar aquilo. Né? Então, no caso das 2 quadras, a população reduziu, a gente tem um aumento sim, de imóveis vagos e arruinados, isso eu venho constatando. Em 2019, o meu amigo João Monteiro, que está aí, a gente andou por lá também, constatando a quantidade de portas e janelas, porque mostramos só umas ruazinhas. Tem várias outras que, entre a Rua dos Afogados e a Rua do Sol, que tem muita porta e janela abandonada. E, olha, hoje em dia eu defendo, assim, antes de recuperar os casarões para habitação de baixa renda, para produzir novas habitações, eu, na minha visão, na minha experiência desses anos, de tudo que eu estou vendo, até a dificuldade que as pessoas têm em morar em prédios, né? Difícil a manutenção dos casarões, eu vejo que começar a fazer um programa Daniel, seria bacana ter um programa de habitação, acrescentar no programa Nosso Centro,
um programa de recuperar as portas e janelas e morada inteira. E meia morada. Uma meia morada pode produzir 2 unidades. Uma morada inteira, acho que dá para ter 4 unidades. 2 de frente, 2 de fundos, entendeu? Então, começar por esses imóveis menores. Levanta todos que existem e vamos fazer isso. E também o Desterro, a gente vê que é um bairro que tem menos imóveis. Essas pequenas portas e janelas não tem praticamente nada vago. Só esses grandes casarões, terrenos e galpões, né? Pode passar. Assim, então, as políticas, aí vendo o foco como política de habitação, tá? Integrada ao desenvolvimento urbano. Política de habitação. Sempre são levados em conta os conjuntos habitacionais nas periferias. Sempre isso é que é praticado. E uma das alegações é que é muito caro produzir habitação no centro. Mas aí eu pergunto aí, como é que a gente precifica as vantagens de morar no centro? Tá? Como é que se monetiza a melhora da qualidade de vida das pessoas que trabalham e moram no centro, que não precisa gastar dinheiro com transporte, que não precisa gastar horas de deslocamento, que sobra mais tempos para lazer, para se estudar, para se divertir, trabalhar, entendeu? Então, por quê? Como é que a gente monetiza essas coisas que não têm um valor? Esse bem-estar que é levado para a população numa moradia no centro. Como é que se faz isso? Acho que é um dado a mais para ser levado em conta. Eu já fui uma técnica do governo, já, sabe, fui assessora de um vice-presidente de desenvolvimento urbano da Caixa e tentava, com os meus argumentos técnicos, meus estudos, derrubar pensamentos que existiam. É difícil para caramba, a gente sonha e não desiste, continua. Mas esse é um dado, como monetizar essas coisas boas que o centro provoca, que eu acho muito importante envolver economistas, envolver outras pessoas para poder se ter esse trunfo. Não é caro morar no centro. Bate quando se pensa, ou até sai mais barato quando pensa que quem não precisa levar equipamentos sociais, nem escola, nem, já tem por ali, tem infraestrutura, né? Mas os interesses dos grandes construtores é enorme, né? Então, eles acabam fazendo pressão e ganhando, porque ganham muito mais dinheiro construindo conjuntos habitacionais na periferia. Embora a unidade habitacional saia mais barato, vou botar aspas, do que no centro, entendeu? Mas tem coisas aí embutidas que não são explícitas que tem que ser levantadas sempre. Pode passar, por favor. Então, assim, quando se trata de imóvel público, eu não tenho dúvida que a gente tem que pensar em habitação social para eles, porque o imóvel entra como custo zero. Entendeu? É importante que imóvel público seja destinado para habitação, prioritariamente para habitação social. Claro que o órgão de patrimônio é que diz pode ou não pode, em função do valor, né, histórico e tudo mais daquele imóvel. Né? No caso de imóveis privados, Zé Antônio falou que eu traria soluções de financiamento para isso. Não tem. Se nem quando havia um governo, anos antes, que a gente tinha o governo do PT, com o Ministério das Cidades, com uma ação forte do IFAM e tudo mais, não aconteceu, imagina agora. Agora não acontece. É lamentável, é muito pena, sabe? E acho que um outro trunfo para ser usado como argumento é essa questão ambiental, viu? Que está muito forte atualmente, toda essa questão ambiental. Tá? Então, mostrar que produzir habitação no centro não provoca impacto ambiental como produzir na periferia. E tem muitos imóveis, muito. Olha, quando eu fiz o curso, quando eu dei o curso lá da UNDB, que o Zé Antônio me chamou, é um curso de pós, eu dei como trabalho para os estudantes um levantamento no entorno do mercado central.
Então, era assim, uma coisa visual mesmo, de olhar que imóveis estavam arruinados, ou que não tinha ninguém morando, e que quantas unidades habitacionais poderiam ser produzidas naquele imóvel. Eles chegaram a quase 300 unidades habitacionais. Eu estou sabendo que o Mercado Central vai ser também mais um local que vai receber uma requalificação e tudo mais. De novo, vão fazer investimentos nas áreas públicas, nos imóveis, no mercado e tudo mais, e o casario fica subutilizado, né? Então, eu acho assim, e não tem habitação nem para classe média. Eu quero comprar um apartamento no centro de São Luís, não existe. Tá? Então, eu acho que era hora de, talvez, como política de Estado, atualizar uma pesquisa, fazer uma pesquisa, inclusive, com demanda de classe média. Eu tenho vários colegas que estudaram no Santa Teresa, que foram minhas colegas na infância, né? E que eu pergunto, você moraria no centro? Eu sempre citei o exemplo, nesses últimos anos, do Hotel Central. O Hotel Central seria maravilhoso transformar em habitação. E por que não ter uma parte com habitação para idosos? Morar no centro. Aí algumas pessoas dizem assim, mas é perigoso. Eu digo, onde tu mora? No Calhau. Tu anda na rua no Calhau? Não, é perigosíssimo. Tá. E se morar no Hotel Central, tiver um apartamento lá, vai andar na Praça Pedro II, vai até o Mercado Central fazer compra, vai ser muito mais saudável. E eu percebo assim, essas pessoas que... Aí as pessoas mais antigas, na minha faixa etária, elas falam assim, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Talvez passe a ter, ainda mais que a população do Brasil está cada vez ficando mais idosa, né? A população está envelhecendo, há uma referência de morar no centro, de ter esses imóveis no centro, de retornar para o centro, essas pessoas mais antigas, é que nem eu sinto, um afeto, eu sei andar pelo centro todo, eu não sei andar pelas avenidas fora do centro, mas no centro eu sei, né? Pode passar, por favor. E assim, finalizando para vocês, a pobreza no Brasil aumentou, todo mundo sabe, com a pandemia. O Brasil é um dos países, é uma vergonha a desigualdade social do Brasil, e que só aumenta, né? Então, e a pobreza no Brasil tem cor, ela é preta. E tudo por conta de quando houve a abolição, os ex-escravos foram jogados ao Deus dará e não tiveram chances de ter uma ascensão social, econômica, e por isso é preta. E o Maranhão é um dos estados onde existe maior desigualdade social, sabe? Então, é um dado que a gente tem que levar em conta. Quando eu estava fazendo meu doutorado, tem 6 anos que eu acabei meu doutorado na ProURB, na UFRJ, eu conheci um autor chamado Paul Davidoff, que me mexeu muito quando falava em planejamento equitativo, né? E ele falava assim, Davidoff, falava que todo planejador urbano tinha que planejar pensando em reduzir a desigualdade social. Então, com todos esses dados, assim, eu não defendo, algumas pessoas já disseram que eu defendo só pobres no centro, sabe, já fui acusada. Não, eu não quero gueto nem de pobres nem de ricos, eu quero a diversidade socioeconômica. Tá? Agora, trabalhar para a redução da desigualdade, o centro é um excelente lugar para ajudar as pessoas nisso, porque não só dá a moradia, como ver a questão da geração de trabalho e renda para as pessoas, né? Para terem uma ascensão socioeconômica, e várias outras coisas. Tem um projeto assim, uma tentativa que a gente vem fazendo, de fazer um projeto Morada Cultural, tipo esse Morada das Artes, que foi ideia da dona Zé Linda, grande figura maranhense, que eu acho que seria bacana, as pessoas que produzem cultura no centro, pessoas ligadas ao tambor, sabe, ao boi, ligadas a todas essas coisas que estão por ali pelo centro e moram de maneira precária. Como a gente viabiliza isso? Como fazer uma morada cultural para essas pessoas que trabalham com a cultura, né? Trabalham com a cultura popular, que é uma coisa lindíssima aqui do Maranhão.
Enfim, era isso que eu queria apresentar para vocês e me coloco aqui à disposição para as perguntas. Obrigada, César, aí, por passar, me ajudar. Tá? Nada. Muito obrigado, professora Helena. A professora Helena traz para a gente uma colocação fundamental, né? A gente precisa instituir políticas menos excludentes, né? Que não estimulem a concentração de renda, que não estimulem a segregação espacial, mas eu acho que a gente está aqui num desafio que é até um pouco anterior, né? Como dar efetividade para essa política, como fazer essa política acontecer de fato, né? Como é que a gente vai construir essa política e implementar, uma vez que a gente está vendo aí nas falas que há muito tempo a habitação é um discurso central dos programas de revitalização dos centros históricos, né? Então, o que aconteceu nessa trajetória que a gente não conseguiu, de fato, ainda dar efetividade a essa política de habitação no centro histórico? O professor César colocou alguns aspectos importantes, né? A questão do financiamento, a questão da exploração econômica das famílias. A professora Helena trouxe aí alguns aspectos importantes também, né? E aí me parece que um deles é justamente a dificuldade de relacionamento institucional entre as esferas que atuam nessa área, né? A gente viu em algum momento o governo do Estado com dificuldades com a Caixa, né, como o professor César relatou, e aí não avançou. A professora Helena coloca aí a Caixa não conseguindo implementar seus fundos de habitação, com dificuldades na interlocução com investidores, talvez, né, a dificuldade de entender a demanda, de alcançar o público-alvo, entender a demanda. Então, a gente tem aí uma série de problemas de relacionamento institucional, digamos assim, que acabou entravando um pouco o andamento das políticas. Algumas coisas avançaram no sentido de que hoje a gente sabe que a gente tem capacidade técnica de fazer levantamentos, de ter informações, né? Essas informações que a professora Helena colocou sobre o desterro, elas se transformaram numa publicação, elas foram instituídas através do plano diretor no capítulo sobre patrimônio como planos de reabilitação de bairros. Então, nosso plano diretor, ele aborda a necessidade da gente realizar planos de reabilitação de bairros, né? Apesar do nosso plano diretor ter sido engavetado e estar aí em discussão desde 2015, né? A gente não consegue avançar nessa revisão do plano diretor também. Então, são dificuldades institucionais que a gente precisa avaliar, né, e que a gente vai debater no final sobre como superá-las. Professora Helena, você gostaria de fazer uma... Eu quero só acrescentar uma coisa assim. Eu reconheço um esforço enorme do governo do Estado nesses últimos anos. O trabalho que você fez na CECID, o caso da ocupação Maria Aragão, que foi viabilizado, uma ocupação no centro, que eu achei assim, poxa, em 3 anos viabilizar a recuperação, isso é o máximo. Eu trabalhei na ocupação regional, trazer para a gente um trabalho voluntário, 10 anos de trabalho para a gente conseguir viabilizar um imóvel no Rio, 10, aqui em 3, né? Aquele seminário que a gente conseguiu fazer em 2018, que o governo do Estado patrocinou e tudo, Habitar para Preservar, que é um nome que eu mantenho, eu tenho um reconhecimento que houve um desdobramento daquilo, um empenho do Estado. O Estado lançou recentemente a questão de moradia também, mas eu não sei, está na hora talvez da gente pensar maior, essa questão de negar portas e janelas que custam mais baratos, como fazer um arranjo com o proprietário privado, que vocês já estão fazendo isso, eu tenho o SED durante 5 anos, em imóvel, eu estou acompanhando isso, mas está faltando mais. Por que a gente não consegue? Como é que a gente vai fazer essa coisa do precificar o bem-estar? Como é que a gente vai pensar na desigualdade? Como é que a gente vai incluir o dado ambiental para poder isso realmente ganhar uma força como política, né? Então, eu tenho um reconhecimento do Estado, acho que o governador Flávio Dino se empenha, a CECID tem se empenhado, e fico feliz que Daniel continue nisso
o trabalho de Zé Antônio, entendeu? Mas ainda falta, está longe. Não, Chegaremos é lá. isso mesmo, falta e a gente vai construir juntos, né, na medida do possível. O Daniel vai, inclusive, nos falar agora, né, sobre como é que tem avançado essas ações, né, como é que eles estão caminhando e como é que a gente pode, de alguma forma, aperfeiçoar, ampliar, né, as informações, as ações que de fato têm sido muito frutíferas, né, que têm resultados reconhecidos. O Daniel, ele é arquiteto urbanista na CECID, né, ele coordena as ações da CECID no programa Nosso Centro, né, o programa Nosso Centro ele vai mostrar que tem uma complexidade institucional também, ele articula as ações de várias secretarias do Estado. O Daniel está à frente das ações da CECID, ele é presidente da comissão de avaliação do programa Adote um Casarão, né, que é uma outra ação importante do programa Nosso Centro, né, e é mestrando na área de concentração do Habitat, no programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, da Universidade de São Paulo, né. Daniel, você fique à vontade, né? Eu quero agradecer aos nossos palestrantes que têm se mantido no tempo previsto, ou um pouco mais, um pouco menos, mas estamos conseguindo manter nossa programação. E ao final a gente faz esse debate, tá bom? Bom dia, pessoal. Obrigado aos que me antecederam, professor César, professora Helena. A professora Helena vem contribuindo há um tempo com esse debate. E principalmente o professor Zé Antônio, que eu tenho o prazer de suceder hoje, né, nessa atuação aí da CECID, né? Ele foi nosso fundador aí do programa Nosso Centro, né? Participou grande parte da idealização e ainda acompanha, sempre que eu preciso, eu vou lá, professor Zé, o que o senhor acha, como é que a gente faz, peço ajuda, sempre possível. Então, agradeço essa oportunidade. Eu vou projetar aqui uma aba aqui, uma tela. Vou ver aqui. Vocês conseguem ver? Vou apresentar. Conseguem ver, né? Vamos ver se... Bom, o professor Zé já me apresentou. Vou pular aqui direto aqui para o... Opa, saiu da apresentação. O programa Nosso Centro ele foi criado em 2019, né? Ele foi um decreto que reuniu um guarda-chuva dentro desse programa, um conjunto de ações que o governo do estado já exercia, já tinha iniciado já tinha a lei do Adote Casarão, o Cheque Minha Casa e o Habitat no Centro. Então, esse decreto ele organiza essas atuações no centro histórico, traz para a figura do comitê gestor, que aí reúne várias secretarias, a CECID, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Tecnologia, a Maranhão Parcerias, a Secretaria de Governo, o Turismo e a Polícia Militar. Eles entram nesse guarda-chuva, né? Além disso, ele define polos de atuação do programa. O polo habitacional, polo tecnológico, cultural, turismo, lazer e o polo institucional, né? A inovação dessa lei é justamente, desde o início do governo Flávio Dino, várias ações tinham iniciadas ali no centro, várias reformas. Você pode lembrar, por exemplo, do estabelecimento do IEMA ali no antigo Marista, né? A própria reforma do edifício João Goulart já tinha iniciado. E a novidade aí é institucionalizar isso e colocar na mesa as diversas secretarias participantes para atuar no programa. O programa Nosso Centro delimita a zona central de São Luís, então ele atua não só na área de patrimônio federal, estadual, né? Ele atua dentro do anel viário, tá? A zona central de São Luís, no zoneamento.
E agora, já em 2021, incorpora-se também um novo programa, uma nova ação no programa Nosso Centro, que é o Aluguel no Centro. Né? Esse programa ele é gerido hoje pela Secretaria de Governo. Ele é um programa que tem por objetivo estimular a habitação central na região da cidade de São Luís. Ele é voltado para servidores públicos, carteira assinada, MEIs, empreendedores, e ele financia até 80% do aluguel em imóveis privados por até 5 anos. Né? Então, é ruim que a apresentação aqui a gente às vezes não vê. Hoje o programa Nosso Centro ele tem 61 obras ou concluídas ou em andamento. Aqui não estão inclusas as intervenções no programa Aluguel nem no programa Cheque Minha Casa. Tá? Mas é só para dar uma noção do tamanho hoje do programa. Já são cerca de 70 milhões de reais de investimento. 20 milhões desses 70 milhões são de investimentos privados através do programa Dote Casarão ou da parceria com a Vale. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês o leque de atuações habitacionais que o programa Nosso Centro ele atuou, né? Atua e atuou. Logo no começo do programa, a lei estabeleceu e já existia o programa Cheque Minha Casa, que era a provisão de materiais de construção para famílias de baixa renda. Esse programa já existia. O Nosso Centro ele traz uma versão desse programa para a região central da cidade. Essa é a dispersão das 300 casas que foram contempladas, né? A maior parte, nessa parte lindeira aí da região, que a gente também é uma parte histórica, não deixa de ser, mas é a parte mais autoconstruída, né, digamos assim. Aí, principalmente no Codozinho, Goiabal. Então, essa é a primeira atuação do programa, né, a doação desse material de construção para pessoas de renda até 3 salários. E foi uma oportunidade interessante, porque a Secretaria das Cidades ela acabou fazendo um acompanhamento dessas 300 unidades, o que, por exemplo, não era possível no programa anterior, dado a dispersão no território de São Luís e a baixa capacidade de acompanhamento. Então, uma vez no centro, a gente conseguiu acompanhar, levantar esses dados e qualificar cada intervenção, né? Então, veja só, tinha situações de pessoas morando há 73 anos, casas com 7 cômodos, né? E aí a gente ia quantificando, qualificando os problemas, né? Por exemplo, tinha problema no telhado e problema de acessibilidade que tinha um morador. 54% dos banheiros, por exemplo, eram inadequados. Então, inclusive, a gente chegou a encontrar, acho que das 300, se eu não me engano, 18 residências não tinham banheiro, né? Em pleno centro histórico. Ou muitos problemas de acessibilidade dado o adensamento, né? São regiões mais antigas ali da cidade, então também um pouco mais adensadas, as autoconstruções são mais adensadas do que o padrão de outras regiões, de assentamentos precários de outras regiões da cidade. A partir dessa experiência, a gente também recorreu à universidade. Foi um momento que a gente teve um estreitamento de laço com a Universidade Estadual. A gente estabeleceu um programa de assessoria técnica, em que 20 alunos da universidade acompanharam, junto aos técnicos da secretaria, essas intervenções, né, e orientavam tipos de intervenção. Então, a gente teve esse trabalho, que foi frutífero, também interessante, né? E aí o cheque, ele termina em 2020 a atuação com a entrega da segunda parcela, né? E aí a gente teve essa primeira atuação. Agora aqui, já a professora Helena acabou de citar também a ocupação, Maneiragão, né? Esse foi um dos prédios que foram selecionados pelo programa para ser requalificado para prover novas moradias, né? Então, esse é o edifício Governador Acha, ele tinha um uso institucional, se eu não me engano, até 2014, ele era parte do IPREV, Instituto de Previdência do Maranhão. O
por algum motivo não serviu mais ao IPREV, foi abandonado, foi ocupado por famílias, né? E o governo do estado lá em 2018, 2019, teve a decisão de reformar e entregar. Então era essa situação do prédio, quando a gente encontrou, e aqui já com a entrega, com a provisão de 14 unidades habitacionais, né? O próprio governador fez a entrega dessas edificações, e um marco importante para a continuação, para a provisão de habitação. Além disso, o programa está reformando, fazendo a manutenção, né, de 4 prédios habitacionais do estado. Nós temos 7, né? 2 na Rua da Palma, Servidores, a Morada das Artes, e esses 4 que a gente está reformando. Um na Rua da Estrela, né, ali já próximo ali à Câmara dos Vereadores. A Rua do Giz, Rua do Giz e a João Gualberto, que são 2 edifícios que formam um conjunto único. E o Beco da Pacotilha, né, que é tem outro nome, a rua? João Vital, 36, né, que foi um dos primeiros edifícios de provisão de habitação de interesse social, não é para servidores esse edifício, como foi esclarecido antes. Mas essa é a situação. Hoje a gente está reformando esses prédios, as duras penas, tendo muitos problemas com a empresa, capacidade técnica, enfim, algumas questões aí já institucionais, mas isso é importante para que se entenda a dificuldade de intervenção nesse patrimônio, né? E é importante também que a gente reflita, porque como são prédios do governo do estado, que já passam por uma segunda onda de intervenção, eu acho que depois vale a pena a gente trazer esse debate dessa manutenção, a manutenção dessas edificações, né? E hoje a gente iniciou há pouco mais de 3 meses a reforma do edifício na Rua das Hortas, ali paralela à Rua Rio Branco, e ele era um prédio institucional que servia ao Instituto de Terras do Maranhão, e ele está sendo adequado para prover 12 unidades habitacionais. Essa é a planta das edificações. 11 unidades, perdão. E, por último, a inovação do aluguel do centro. Esse é interessante, é uma inovação institucional interessante, porque ele permite o governo do estado intervir em moradias privadas. Aí eu vou trazer, professora Helena, o que a senhora citou agora há pouco, né, da intervenção em porta e janela, Minha Morada. Esse programa institucionaliza isso. Então, hoje o governo tem essa possibilidade de chamar os proprietários disso, que se qualificarem, enfim, a entrar nesse programa, e o governo subsidia 80% do aluguel. Então, os imóveis vazios podem se habilitar, os proprietários podem se habilitar, e nós tivemos um cadastro e o sorteio das primeiras unidades, aí há mais ou menos uns 6 meses, né? Essa atuação hoje do programa, as principais atuações. Aí eu vou parar minha apresentação e vou deixar um pouquinho de lado aqui meu papel de promoção dessas atividades do governo do estado, e aí vou trazer algumas coisas para reflexão da mesa depois, né? Principalmente, algumas coisas a serem pensadas. A intervenção, a conversão, né? O que a gente teve sucesso agora, no último tempo, da conversão de edifícios que até então eram usados para uso institucional, como do antigo Iterma e do antigo Governador Acha, que era o IPREV. Então, a conversão dessas plantas de serviço que hoje não servem mais para moradia, acho que é uma opção a ser pensada. Além disso, é importante também, veja só, hoje o programa, com 65 atuações, ele mapeia diversos prédios, ele, enfim, está no dia a dia desses prédios do centro histórico,
tirando foto, fazendo avaliação técnica e tudo, e falta a constituição de um banco de dados para que isso possa, inclusive, servir de parâmetros para novas políticas públicas, não só do governo do Estado, mas da Prefeitura ou a nível federal, se possível, no futuro. Né? E assim, o importante essas atividades que foram iniciadas são... O governo do Estado tem 3 atuações que servem como também foram um celeiro de práticas, digamos assim, para que sejam avaliadas e ampliadas a possibilidade. Então, um programa de melhoria habitacional, através do Cheque Minha Casa, um programa de reconversão de edifícios institucionais em moradia, e um programa de intervenção, um programa, uma espécie de parceria, o aluguel no... Então, são três atividades que a gente pode melhorar o diagnóstico para ampliar a escala, né? Ou não, avaliar não é uma prioridade, enfim, da política. E eu acho que é isso, hein? Voltamos para a mesa, então, para a gente fluir com o debate. Muito bem, muito obrigado, Daniel. Você já fez uma parte do meu trabalho aqui, facilitou bastante, já colocou algumas indagações, algumas questões que a gente pode explorar aqui, né? Mas, de fato, da sua fala, eu percebo que houve uma ampliação no alcance das políticas, né? A gente estava trabalhando lá no começo com recuperação de imóveis para novas unidades habitacionais, né, com foco na habitação de interesse social. A gente passou por uma experiência de recuperação de imóveis para servidores públicos, né, que foi colocado aqui também, um estudo de viabilidade de habitação focado em investimentos privados, que acabaram não acontecendo, né, e agora a gente tem a possibilidade de atuar também com melhorias habitacionais, como você coloca, né, com subsídios ao aluguel, que é fundamental. Quer dizer, na hora que a gente pensa em investir em habitação no centro, a gente tem que ter alguma forma de garantir que as pessoas que moram no centro permaneçam capazes de pagar o aluguel no centro, né? Ou seja, que ela se mantenha no centro. É mais ou menos a pergunta que a professora Antônia colocou aqui no chat. Aí eu já estou antecipando aqui o nosso debate, né? A professora Antônia colocou: tem uma curiosidade, ao estimular a habitação para servidores, pessoas com carteira, e as pessoas que já residem nos imóveis, como é que ficam, né? Então, essa é uma indagação importante. Quem mora no centro hoje, né, quem resiste, quem ainda está lá, e não são poucos, né, e a professora Antônia não é professora, ela está retificando aqui. Bom, é a força do hábito, né? É a força do hábito, pronto. Mas é uma preocupação nossa também, é uma preocupação de todos nós, como é que as pessoas que moram no centro, de fato, ficam, elas são ouvidas por essas políticas alcançam as demandas e necessidades dessa população, né? E quando houver a implementação dessas habitações para servidores, ou das habitações, conversão de uso dessas habitações, os problemas permanecerão os mesmos, né? O problema como a internet fraca, que a professora Helena colocou aqui no início, né? O abastecimento de água, né? As condições de habitabilidade. A professora Helena queria intervir, né? Agora fiquem à vontade, por favor, para colocar a sua visão sobre essas provocações que o Daniel trouxe e eu só estimulei aqui. Professora Helena, seu áudio está desligado. Seu áudio está desligado. Eu acho ótimo que o Estado tenha criado esse leque de opções, né? O Cheque Minha Casa,
o Adote Casarão, embora eu tenha criticado, acho que até numa reunião na CECID, o Daniel estava lá, eu fui, mas como Adote Casarão para empreendimentos outros que não habitação? O privilégio, eu fico o tempo inteiro falando em habitação, habitação, habitação. Só assim a gente tem um centro vivo, fim de semana e à noite, né? Senão vai ter sempre aquela coisa vazia sem ninguém morando, né? E principalmente o aluguel no centro, porque é raríssimo ter programa de locação social, programas, é uma das coisas difíceis de se conseguir. No governo federal nunca se conseguiu ter financiamento para aluguel social. Então, minha dúvida, eu acho assim, para um estado pobre como o Maranhão, me parece, tá? Eu quero fazer uma crítica construtiva com todo cuidado, não é crítica nada em relação ao estado, que eu só bato palma, que eu acho que o estado do Maranhão tem atuado de uma maneira muito legal aqui, mas nessa questão do centro. Agora, como melhorar isso? Além da gente continuar brigando para recuperar esses imóveis arruinados, acho que essa questão do aluguel no centro é muito legal ter. Agora, acho que restringe muito quando a gente tem só servidor público, gente com carteira assinada, empreendedores individuais. Por exemplo, os produtores de cultura do centro, desculpem, tem um cachorro aqui latindo loucamente que está fazendo... Mas essas pessoas que produzem, eu tenho amigas que são do tambor, gente que coreiros que moram no centro, e que tem um problema sério de pagar aluguel, e não tem comprovação de renda. Nesse aspecto, acho que vale a pena ter a Caixa, a referência que a Caixa usava em alguns programas sociais para poder conceder financiamento, entendeu? Que é uma coisa mais ampla, que aceitar não somente carteira assinada ou gente que tenha isso, porque muita gente não tem e precisa morar no centro, já trabalha no centro informalmente. E aí, como é que se faz? Aí, Daniel, o que eu acho assim, 80% do valor do aluguel, me perdoe, eu acho um subsídio de Estado rico. Sabe, eu fico assim, meu Deus, o Estado do Maranhão é corajoso de lançar um programa assim. Por outro lado, você acaba diminuindo o leque de possibilidades de financiar mais gente, né, de subsidiar o aluguel para mais gente. Um dos critérios BNH e Caixa é que a pessoa pagasse, vamos dizer, sempre num financiamento, 20% a 30% no máximo do valor do ganho mensal familiar. Tá? Então, talvez seja o caso de pensar nisso. Eu conheço pessoas, uma amiga que é coreira e que paga R$600 de aluguel no centro. Ela não tem renda comprovada. Você, se cobrasse 20% a 30% do que ela ganha, se ela estava pagando 600, ela poderia pagar menos ainda, ficaria feliz da vida se pagasse, sabe, 20% a 30% do que ela ganha. Não estabeleceu 80% o valor do subsídio, e sim 80% não. O subsídio é função do rendimento daquela pessoa, seja a origem informal ou formal a renda. Tá? Uma sugestão, na hora que vocês fazem dessa outra maneira, né, cria esse critério de comprometimento, aí o Estado tem que pagar 80%, vai pagar um pouco menos. Né? Função da renda da pessoa e não do valor do aluguel, é assim que eu entendo. E dá para ampliar o leque de pessoas que podem ser atendidas nesse ponto. E também uma coisa que eu acho assim, 5 anos é um prazo que é relativamente curto para moradia. Tá? Eu não sei como vocês fizeram no caso da Maria Aragão, qual é o instrumento jurídico que vocês utilizaram, qual foi o instrumento jurídico que vocês utilizaram para as famílias que estão morando. Acho que todo mundo tem que pagar alguma coisa, tá? Moradia é o bem mais valioso e todo mundo tem que pagar alguma coisa.
seja 10% da renda, seja o que for, acho que tem que pagar. É um bem precioso demais, muito caro, é o que mais vale quem não recebe herança, né? Quem recebe herança já está feito na vida, já ganhou uma casa, já não tem que pagar nada. Mas quem teve que pegar financiamento, nananã, como eu, entendeu? Então, esse prazo, acho que seria importante. Lá no caso do Rio de Janeiro, da ocupação Regente Feijó, que o imóvel do século XIX pertencia ao governo do Estado do Rio, eles fizeram a concessão de direito real de uso, que as famílias vivem lá, né, e o imóvel foi reformado com dinheiro do Estado e do governo federal, na época que havia Ministério das Cidades. Tá? Não tem dinheiro federal para isso, nada. Lá no Rio, então, a ocupação Regente Feijó, além de ser concessão de direito real de uso, o prazo é de 99 anos. Claro que, naquele caso, o imóvel é do Estado, é um caso semelhante ao da Maria Aragão, tá? Que é do Estado, permanece com o Estado. Acho importante permanecer o imóvel com o Estado. Tem o termo ai, meu Deus, esqueci. Tem outros instrumentos jurídicos que podem ser usados. Tá? É importante isso, que permaneça com o Estado, para impedir que as pessoas vendam. A moradia é vista aí como um serviço. Se durante 99 anos as famílias vão morar, ter aquele serviço, como se tem, o hospital não é de ninguém, a escola não é das pessoas, mas elas têm o serviço de saúde, têm o serviço das escolas. Então, a moradia se enquadraria dessa forma, na hora que é dada uma concessão de 99 anos, renovável, se o proprietário falecer, os filhos herdam o direito de morar, tá? Todo mundo ali tem o direito de morar. Quando eu falo serviço, é como direito à moradia, tá? Tem isso. Então, essa observação, eu só quero parabenizar e dizer bacana, que bom que vocês estão fazendo isso, e me coloca à disposição como pesquisadora, estudiosa e por todo o vínculo de afeto que eu tenho com minha cidade natal, no que precisarem de pensar junto, novos arranjos de parceria com o proprietário do imóvel e o Estado, tá? Me interessa muito. Tem várias ideias que eu tenho que eu gostaria de passar para vocês também, tá? Um exercício até. Muito bem, Helena. Vou agradecer aqui a participação da Antônia Chaves, né, que não é professora. Ela vai ter que sair agora. Muito obrigado, Antônia. E vou passar a palavra para o professor César, fazer suas observações. Levantou a mãozinha aqui. Professor César. Luiz Antônio,